Então vamos lá continuar nossas questões, certo? Segundo informações aí, o edital de vocês deve estar saindo amanhã. Então vamos lá, foco total, beleza? As obrigações inerentes ao cargo policial militar podem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidos em legislação ou regulamentação peculiares. Questãozinha errada, galera, porque ele fala aqui, ó, podem ser compatíveis com o grau hierárquico. Poder não pode, deve, é uma obrigação, tá bom? As obrigações inerentes ao cargo policial militar da ativa devem, certo? Ou seja, é obrigatório, a força da lei, não tem nenhum tipo de opção. Compatíveis com o grau hierárquico definido em legislação ou regulamentação, tá bom? Ou seja, por que correspondente ao grau hierárquico? Ora, um soldado não vai ter as mesmas obrigações que um oficial, tá bom? Ele tem bem mais obrigações do que o soldado. Beleza? Então, provavelmente ele vai ter um cargo compatível com o grau hierárquico que ele possui na ativa, tá bom? De acordo com a legislação militar estadual, os tenentes pertencem ao círculo dos oficiais intermediários. A 16 está errada, a gente sabe que o intermediário é o capitão. Vamos dar uma lembrada nos círculos hierárquicos. Você tem o círculo das praças e o círculo dos oficiais. As praças você vai ver o círculo dos cabos soldados, que não precisa falar quem pertence, são os próprios cabos soldados, certo? Você tem o círculo dos subtenentes e sargentos, tá vendo? Que são os próprios subtenentes e sargentos que pertencem. E você tem, no caso do aluno oficial e do aspirante oficial, em casos especiais, tá bom? Eles vão frequentar o círculo dos oficiais em caso de reunião, tá bom? Então aqui eles pertencem às praças especiais, que é o aspirante oficial PM e o aluno oficial, tá bom? Círculo das praças especiais. Como eu já expliquei, o círculo das praças tem os cabos soldados, são os próprios cabos soldados, e o círculo dos subtenentes sargentos, que pertence ao terceiro, segundo, primeiro sargento e o subtenente, tá bom? Já o dos oficiais você tem que tomar cuidado. Os subalternos são os tenentes, primeiro e segundo tenente. Já como é que eu faço para memorizar? Ó, quando você fala subalternos, você pega a palavrazinha sub você lembra de quem? Dos subtenentes. Dos subtenentes você lembra de quem? Dos tenentes, primeiro e segundo tenente, você já não erra mais. O intermediário é só o capitão solitário ali sozinho, tá bom? E os superiores é o major, tenente-coronel e o coronel. Você não esquece mais. Então aqui tá errado, tá bom? O intermediário são os capitães. Compõe o círculo de oficiais superiores, os majores, tenente-coronéis e os coronéis. A 17 está conforme aí que a gente acabou de ver, tá bom? Oficiais superiores, tá bom? Ó, você vai ter aqui o major, tenente-coronel e o coronel PM, beleza? Não esqueçam disso. Superior é de major para cima, de capitão para major, certo? Você já vira oficial superior, tá bom? Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria e tem finalidade de desenvolver o espírito da camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. A 18 está na letra da lei, se eu não me engano aqui eu acho que 13, né, perdão. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria. Tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo, beleza? Então aqui, decoreba está na letra da lei. Vamos para 19. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, somente entre policiais militares da ativa e da reserva remunerada. A 19 é um item correto, tá bom? Por quê? A disciplina e o respeito à hierarquia, galera, devem ser mantidos por todos os militares, seja ele ativo, seja ele da reserva remunerada, seja ele da reforma. Note que ele botou a palavrinha somente, isso restringiu só o ativo e o da reserva remunerada, sendo que se encaixa também aqui o militar reformado, beleza? Por isso questão errada. A hierarquia policial militar é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, trazendo-se pelo perfeito cumprimento do dever
por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Galera, aqui ele deu a teoria de disciplina e não hierarquia. Hierarquia, certo? É a ordenação progressiva em graus diferentes, beleza? Então, tá errado. Como vocês sabem, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da polícia militar. E você tem que saber diferenciar os dois, certo? A responsabilidade ingressa com o grau hierárquico. Quanto maior o grau hierárquico, mais responsabilidade, consequentemente, você vai ter. Então, a hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Você vai ter lá o soldado, o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Você vai ter o subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, tenente coronel, capitão, major, tenente coronel, coronel. Tá bom? Por isso que ele fala ordenação em níveis diferentes. Dentro da estrutura da polícia militar, a estrutura essa totalmente hierarquizada e disciplinada, beleza? A ordenação, galera, se faz por pós ou graduações. Seguir a carreira de oficiais, você vai possuir posto. Seguir a carreira de praça, você vai ter a graduação, tá bom? Quando houver igualdade de posto ou graduação, você vai observar a antiguidade no posto na graduação e também você vai ter a precedência, tá bom? O respeito à hierarquia é substanciado no espírito de acatamento, a sequência de autoridade e a disciplina é justamente o que ele falou, é você obedecer às leis, às ordens, os regulamentos, tá bom? Então não confunda disciplina com hierarquia, tá certo? É uma revisada boa. É privativo do brasileiro nata a carreira de oficial na polícia militar. Galera, é corretíssimo, para você ser oficial você tem que ser brasileiro nato, certo? Não pode ser brasileiro naturalizado, tá bom? Lembrou da carreira? Só quem possui carreira é o militar ativo, o inativo não possui carreira. A sua carreira inicia com o ingresso, certo? Com sua inclusão e vai obedecer a sequência dos graus hierárquicos dependendo da carreira que você vai seguir, tá bom? E é claro, é privativo do brasileiro nata a carreira de oficial. Você não pode ter oficial naturalizado, tá bom? Proibido. Os policiais militares de carreira são os que no desempenho voluntário e permanente do serviço têm a vitalicidade assegurada, questão corretíssima. O que é a vitalicidade assegurada? Você não vai perder aquele seu cargo por qualquer motivo, tá bom? Você tem que cometer um crime muito grave, algo muito grave, para você perder, certo? Mas você tem a vitalicidade assegurada. Os policiais militares de carreira são os que no desempenho voluntário permanente têm a vitalicidade assegurada, letra da lei. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, iniciando-se com o ingresso na polícia militar e obedecendo na sequência dos graus hierárquicos. A questão correta aqui, se eu não me engano, é o 51. Isso aqui, galera, já vi em várias provas de PM de outro estado, ele bota assim, ó, a carreira policial é privativa do pessoal da ativa e da inativa. É claro que você vai marcar errado, só quem possui carreira é o ativo. O inativo já está aposentado, a carreira dele já se encerrou, ele não possui mais carreira policial militar, tá bom? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira da ativa e os da reserva remunerada que as tiverem convocados é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação. Galera, aqui está na letra da lei, certo? O item aqui, corretíssimo. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência dos policiais militares de carreira da ativa e os da reserva remunerada, quando tiverem sido convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto da graduação. Então, vai ver quem tem mais tempo de efetivo serviço entre o ativo e o convocado. Quem tiver mais tempo, beleza, vai ter a precedência, tá bom? Os aspirantes a oficial PM possuem precedência sobre as demais praças. Aqui tá errado, tá bom? Porque precedência, galera, só ocorre em igualdade de posto ou graduação. Aqui seria superioridade hierárquica, tá bom? E não precedência. Note que o aspirante a oficial é hierarquicamente superior às demais praças e o aluno oficial PM também já é hierarquicamente superior aos subtenentes PM, tá bom? Mesmo que ele fale precedência, é assim regulada, note que ele fala hierarquicamente superior. Por quê? Porque a precedência vai ocorrer em igualdade de posto ou graduação, tanto precedência como antiguidade, beleza? O Conselho de Disciplina destina-se a apreciar a incapacidade dos aspirantes oficiais, subtenentes, sargentos, cabos, soldados do estado do Piauí com estabilidade assegurada para permanecerem na ativa
bem como dos aspirantes oficiais e as demais praças reformadas ou na reserva remunerada de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram, criando-lhe ao mesmo tempo condições para se defenderem. Galera, tá na letra da lei, conforme o nosso Conselho de Disciplina, tá bom? Ele vai realmente ver a incapacidade do aspirante oficial, subtenente, sargentos, cabos, soldados que tenham estabilidade assegurada de permanecer na corporação, garantindo, galera, também a ampla defesa e contraditório. Isso se aplica tanto ao aspirante como às praças reformadas ou na reserva remunerada, desde que tenha a sua estabilidade. Aí vocês lembram do Conselho de Disciplina. É importante vocês lembrarem da composição. Só funciona o que? Com a totalidade dos seus membros. Quem vai ser o presidente, o relator, o escrivão, o interrogante, tá bom? Quem pode participar desse conselho, da comissão, quem pode, quem não pode. Vocês têm que saber como vai funcionar o primeiro interrogatório, as testemunhas, as provas, beleza? Então, é muito importante você, que é do meu curso regular, dar uma boa revisada no Conselho de Disciplina, porque a primeira prova lá do último concurso caiu só Conselho de Disciplina. Então, galera, a gente finaliza a nossa prova, ou nossa aula hoje. Próxima aula a gente continua. Galera, já vou abrir meu próximo mini curso, tá bom? Também de resolução. Vai ser o de véspera, o edital sai amanhã. Então esse mini curso eu vou passar com força total e vou passar todo o Conselho de Disciplina em forma de questões e também estatuto e regulamento disciplinar. Para quem já é do meu curso, esse vai custar R$30, tá bom? Para quem é do meu curso regular. Para quem não é, vai custar 40, tá bom? Vou botar a data desse mini curso para vocês. Então vão estudando, que o edital tá em cima de sair. Vamos com tudo. Até a próxima aula.